Bom dia, meus alunos do 8º ano, tudo bem? Vamos iniciar hoje, mais uma semana de aula, Vamos entrar na 4ª semana, E o tema que eu trouxe para vocês hoje, o conteúdo, é transformação geométrica, Como transformar os polígonos no plano cartesiano e como aumentar, reduzir, ampliar as figuras, que são os polígonos, dentro do plano cartesiano. Então, é uma breve revisão rápida, Então, temos aí, Cara estudante, nessa semana você vai reconhecer e realizar transformações de polígonos representando-os no plano cartesiano. Então, vamos lá. O que vem a ser transformação geométrica, É uma aplicação, objetiva em figuras planas, de forma que, a partir de uma representação original, forma-se outra figura, igual, geometricamente igual ou equivalente. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alterados. Tais transformações ficam mais facilmente quando a gente realiza elas, ou seja, faz elas no plano cartesiano, Então, o que vem a ser o plano cartesiano? Você já tem conhecimento do que é um plano cartesiano, Plano cartesiano, ele é um sistema, ou seja, é um plano determinado por um sistema de dois eixos perpendiculares. Dois eixos, horizontal e vertical, onde o eixo horizontal é chamado eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Esses dois eixos podem dividir o plano cartesiano em 4 regiões, chamadas quadrantes, onde eu vou mostrar a seguir na figura abaixo. E cada ponto é representado por um par ordenados. Que pares ordenados são esses? X e Y, onde X é o primeiro elemento e Y é o segundo elemento, que chamamos de coordenada dos pontos. O ponto de intersecção entre os eixos X e Y é chamado de origem, representando pelo ponto 0, 0, certo? Agora eu trouxe para vocês aí logo abaixo tipo de transformações geométricas, São 6 tipos de transformações geométricas. Primeira transformação é ampliação, Quando vamos ampliar uma figura dentro do plano cartesiano. O que devemos fazer? É quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, que são os vértices, por um número positivo maior que 1. E a segunda transformação geométrica é a redução. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, no caso os vértices da figura, por um número positivo menor que 1, E reflexão, a terceira, transformação é a reflexão, em relação à origem, quando multiplicamos as coordenadas dos vértices da figura x e y por menos 1, ou seja, pelo número negativo, que é menos 1. E a quarta reflexão, em relação a uma reta, em relação a apenas um dos eixos, ou somente o eixo X ou somente o eixo Y, que devemos multiplicar, um dos elementos das coordenadas por menos 1. E a quinta transformação é a rotação, que é a figura obtida por meio de um giro, que pode ser tanto no eixo no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, E por último é a transformação geométrica que nós trouxemos aí para vocês, eu trouxe a translação. É a transformação que consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção, ou seja, no mesmo sentido, numa mesma distância, Agora, na figura, ou seja, na imagem abaixo, a seguir, temos exemplo de transformações geométricas, sendo o triângulo vermelho, que é esse triângulo aqui abaixo, que está aqui no plano cartesiano, esse triângulo, Sendo o triângulo vermelho, Que é esse triângulo que eu mostrei, são as coordenadas do ponto 1, A1, que é 1 e 1, E do B1, 2 e 2, e do C1, 2 e 1, É isso feito da figura original. Realizamos a seguinte transformação, tá vendo aqui, o triângulo vermelho, onde o ponto A1, são os pares ordenados 1, 1. Por quê? Porque saiu do eixo X e foi lá para o eixo Y, ligou aqui, Depois B1, que é o outro par ordenado, que é 2, 2. Saiu do eixo X e foi lá para o eixo Y, certo? Para o eixo das ordenadas. E depois o C1, que é 2 e 1, que é os pares ordenados. Primeiro elemento X, que é 2, e o segundo elemento 1, que é Y, E aqui eu trouxe uma observação para vocês,
Note que apenas na figura 1 e 2, a medida dos triângulos foram alteradas, figuras semelhantes, tá vendo? Na 1 e 2, ó. Na figura 1 e na figura 2 que foram alteradas, certo? São figuras semelhantes. E nas demais figuras, o tamanho do triângulo permaneceu o mesmo da figura original, ou seja, figuras congruentes. Então, esse plano cartesiano aqui, ó, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a tela e voltar aqui, ó. Esse plano cartesiano, que você já conhece, né, onde que eu estou mexendo aqui com o mouse, ó, esse primeiro lado aqui, ele é dividido em 4 quadrantes, né, em 4 regiões, onde é o primeiro quadrante, onde eu estou mexendo aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e, por último, quarto quadrante, certo? Que isso a gente vai utilizar nas atividades. Então, aí, meus alunos, eu trouxe para vocês essa explicação rápida, né? Essa revisão aí rápida desse conteúdo de transformação geométrica, onde a gente vou estar desenvolvendo com vocês no decorrer das atividades da aula dessa semana, certo? Dessa quarta semana. Então, tenham todos um bom dia e vou propor para vocês lá no grupo de vocês, né, da turma, agora, vou lá colocar para vocês as atividades propostas dessa semana, tudo bem? E qualquer dúvida, a gente vai tirando no decorrer da aula. Estou aqui para somar com vocês, o que precisar de mim, conte sempre comigo. Então, tenha todos, né, um bom dia. E segue as atividades propostas no grupo de vocês.